Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Dar as boas-vindas ao nosso painel de comentadores, o Luís Gomes do Bloco de Esquerda, o Rui Rei do PSD e o Nuno Mário Antão do Partido Socialista. De referir também, e segundo o PCP, o deputado António Filipe não pôde estar hoje presente no programa, no entanto será designado outro comentador que virá integrar o painel de forma permanente já na próxima edição. E vamos começar já pela questão que foi referida esta semana, que tem a ver com o Fundo Monetário Internacional, que fez uma revisão em alta da estimativa de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,4%, mas continua a estimar que o PIB avance 1,8% em 2019, abaixo do que está previsto pelo Governo. Esta nova previsão fica assim ligeiramente acima do que foi estimado pelo Governo, que prevê um crescimento de 2,3% no conjunto deste ano, segundo o Programa de Estabilidade 2018-2022 e que foi entregue sexta-feira à Assembleia da República. Começo por perguntar ao Nuno Mário Antão como é que analisa estes dados e estas previsões do FMI. Bom dia, cumprimentar o Marta, cumprimentar aqui os meus colegas e todo quem nos está a ver e a ouvir. As previsões do FMI têm, ao longo destes últimos anos, como é que eu ia dizer? Eu não queria ofender ninguém, não queria ofender o FMI, mas quer dizer, tem acertado pouco. A tendência, normalmente, de crescimento e de quebra, eles acertam. Depois o valor em concreto, eles têm falhado muito, não se percebe muito bem porquê. É estranho que isso aconteça, mas é bom que para este ano a revisão seja feita em alta, porque isso gera otimismo na economia, e certamente hoje vamos falar muito sobre otimismo e pessimismo, e este indicador é um excelente indicador para os investidores. Para 2019, o mundo gira a uma velocidade como nunca. A instabilidade com Trump de um lado e Putin do outro é de tal maneira que é em baixa para 2019, mas a probabilidade deles não acertarem é elevadíssima, por isso é com otimismo que olho para estes números. O Rui Rei, também relativamente a estes dados, esta estimativa do Fundo Monetário Internacional, que comentário é que estes números lhe merecem? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez é um gosto aqui estar. Eu posso ter sempre uma perspectiva muito otimista da realidade, mas a realidade depois faz-nos cair na realidade, passa a redundância, porque é sempre melhor crescer do que não crescer, ou é melhor crescer do que emagrecer o PIB. Mas a verdade que nós devemos olhar é que, comparando-nos com a Europa, que é onde nos inserimos, nós somos o terceiro ou quarto país em crescimento. Temos mais de 20 países à nossa frente. Quer dizer que alguma coisa nós continuamos a não fazer bem. Quer dizer que, apesar do FMI rever o crescimento em alta, nós, no próximo ano, o que prevemos é que o crescimento já não seja nada do que tão otimista foi dito para este ano. Portanto, o que quer dizer, e alguma coisa quer dizer, quando o próprio Ministro das Finanças vem dizer que, afinal, a crise não acabou porque os funcionários públicos não vão ter aumentos. Portanto, o que quer dizer é que o tal otimismo, mais irritante ou menos irritante, mais sério ou menos sério, a verdade demonstra é que o Governo não anda a contar a verdade aos portugueses. Esta é que é a verdade. Porque o país, apesar de crescer, se fizéssemos e se estimulássemos e se fizéssemos as reformas que deveríamos fazer, o país tinha a obrigação de crescer mais. E quer dizer que um país que crescia mais gerava mais recursos, quer para fazer face aos compromissos que temos com o exterior, quer para pagar a dívida mais depressa, quer para podermos fazer os aumentos à função pública e a todos os serviços que o Estado tem. Portanto, o que quer dizer é que nós o que andamos a fazer é mascarar a realidade. E, portanto, deveríamos encarar isto com realismo, e com realismo é melhor crescer do que não crescer, com certeza. Agora, devemos olhar e perceber que rapidamente o país precisa de voltar
a fazer as reformas que tem que fazer, preparar o país para o crescimento, porque se não prepararmos para o crescimento, o que está a acontecer é que, apesar de crescermos, cada ano, nos próximos anos, vamos crescer menos que no ano anterior. E, portanto, vamos rapidamente voltar à estagnação do crescimento dos últimos mais de 10 anos e vamos começar rapidamente a divergir da Europa quando devíamos convergir, porque nós só podemos ambicionar níveis de desenvolvimento europeus se convergirmos, quer dizer, se crescermos mais do que a média europeia. E, para isso, temos que fazer outro nível de reformas que, infelizmente, não fazemos e que, infelizmente, o Ministro das Finanças vem dizer que aumentos à função pública não vão haver, que vai haver constrangimentos, os constrangimentos quer para os funcionários públicos, quer para a área, por exemplo, uma área tão importante como a área da saúde, que espero que tenhamos tempo para falar dela, e que é, de facto, elucidativo, que o rei não vai, como se diz, o rei começa a ir nu e começamos a demonstrar que, afinal, aquilo que era tão bom, tem muitas fragilidades e, de facto, a Troika não saiu, continua a estar cá, só que desta vez representado pelo ministro Mário Centeno, que também é quem está na Europa. Portanto, não deixa de ser muito interessante e perverso o que aqui assistimos. Luís Gomes, também relativamente a estas previsões do FMI, que comentário é que lhe merece? Muito bom dia também a todos. Eu partilho aqui de algumas preocupações e acima de tudo, estes sinais. É lógico que é bom assistirmos a esta revisão em alta por parte destes indicadores do FMI em relação ao PIB. Também não valorizo muito a revisão em baixa para 2019, até porque realmente o que está aqui e os últimos anos comprovam isso, é a credibilidade dos dados e das previsões do FMI. Aquilo que mais me preocupa, e isto entroncando um bocadinho, e falaremos certamente mais à frente, sobre a entrevista do Centeno, do Ministro das Finanças e o Programa de Estabilidade, que são sinais contrários ao crescimento, no meu entender, com esta revisão do déficit contrária ao crescimento, é aquilo que mais me preocupa, é olharmos para as áreas de crescimento e se esse crescimento é sustentado. E sobre essa matéria eu tenho muitas dúvidas e eu acho que essa deve ser o centro do nosso debate e da nossa discussão, e ele não é feito. É feito nestes números abstratos, realmente por previsões de um organismo, do FMI, que tem provado nos últimos anos que não acerta muito, né? E, portanto, olho para isto com muita cautela. Podemos, entretanto, já avançar com o tema que foi proposto pelo Luís Gomes, que já fez um pouco de referência, que tem a ver com a questão do programa de estabilidade, em que há aqui uma tensão entre o Governo e o Bloco de Esquerda, e, enfim, com os parceiros mais à esquerda, portanto, o Luís Gomes referiu que o seu tema teria a ver com estas questões do déficit. Que tensão é esta que há aqui entre o Governo e os parceiros, e se quer concretizar também qual é a posição do Bloco face a esta matéria e o que é que se vai desenrolar a partir daqui? Claro, eu não vou maçar, até porque isto, entrar muito em números, acaba por baralhar muito, mas concretamente aquilo que aconteceu recentemente foi que foi aprovado o Programa de Estabilidade de 2018-2020 por parte do Conselho de Ministros, em que há os sinais, aliás, pelo que parece não se aprendeu muito com os últimos anos, exatamente da Troika, como aqui o Rui Rei estava a falar, em que a direita, o governo de Passos Coelho, PSD, CDS, quis ir mais para além da Troika, e eu acho que não se aprendeu muito com isso, e está-se a cometer aqui o mesmo erro, que é esta ideia da revisão do déficit de 1%, que é certo aquilo que está acordado nas instâncias europeias, e então esta passagem em 2018 para 0,7%. E portanto estamos aqui, em relação àquilo que estava previsto, estamos aqui a falar em 500 milhões de euros que se vai antecipar. E quando se tem a clareza de que em 2017 nós tivemos uma mais-valia, para que se perceba, entre o gasto e o proveito
que tem, da contribuição de todos os portugueses, 5,7 mil milhões de euros, em que foram todos gastos em juros. E quando temos esta correlação e esta corda na garganta, a resposta do atual governo e do ministro Centeno é realmente ainda ir mais longe no que toca a restrição sobre aquilo que, no nosso entender, é o crucial, que é o investimento público. E como é que nós criamos postos de trabalho, como é que nós combatemos as assimetrias territoriais e sociais, e o que é que dá este crescimento económico. Eu acho que essa tem que ser a prioridade, e essa é a nossa grande diferença com o Partido Socialista, e essa prioridade reflete-se, como é lógico, quando se fala do desenvolvimento económico e do investimento público, reflete-se nas contas públicas, nas receitas, no mais emprego, naquilo que é a redução das contribuições sociais e aumento das receitas das contas da Segurança Social, enfim, e portanto toda esta lógica de inversão sobre aquilo que é as prioridades e não a lógica que tem imperado com o anterior governo de direita, e pelos vistos está-se a querer dar continuidade a esta visão cega sobre a austeridade e a contenção no que toca ao investimento público, e ele é crucial para realmente darmos esse salto que é fundamental para o futuro da nossa população. Antes de ouvirmos também o Rui Rei, vou passar ao Nuno. Nuno, relativamente a estes cortes do Governo, enfim, não vão de acordo com aquilo que estava combinado com os parceiros. Que comentário é que também fazes, e que de forma é que isto se vai refletir também naquilo que o Luís Gomes já referiu, por exemplo, o investimento público? Não parece que o valor do déficit tenha sido objeto de combinação, só para usar a mesma expressão que disseste, entre os parceiros. Não parece que isso constasse lá no... Eu também não disse isso. Não, eu não estou a dizer que disseste, estou a dizer que não foi objeto disso. Eu só puxando um bocadinho atrás, em relação ao crescimento económico, nós não crescemos, é mau. Crescemos, é pouco. Este é sempre o nível de insatisfação dos portugueses de uma forma geral, e aqui no caso nomeadamente do Rui, pronto, é mau. Devíamos crescer mais, devíamos ter reforma, devíamos fazer isso tudo, não é? Mas entretanto andamos há 44 anos a dizer que devemos fazer isso tudo. Não é? Provavelmente precisamos de estabilizar primeiro, não é? E estabilizar primeiro é limpar as contas públicas, por muito que isso eu também não me agrada nada. Eu preferia investimento. Eu que me lembro ainda, tenho algum alcance de memória dos tempos de Cavaco Silva e depois a seguir de Guterres, não é? Era preferível estarmos a viver aqueles momentos de grande progresso, não é? De muito investimento público, infelizmente algum dele completamente disparatado, e o abandono de outros que devíamos continuar, mas este permanente do 8 para 80 e depois a seguir do 80 para o 8, se calhar foi esse o nosso erro nos últimos 40 anos. Se calhar é preferível agora primeiro estabilizarmos, não é? ou cumprirmos, nomeadamente, nem é tanto a redução da dívida, ou pelo menos que se permita a renovação da dívida com taxas de juros muito mais baixas, e isso tem estado a acontecer com alguma regularidade, e a partir daí então caminharmos para o investimento público, até porque nós temos um desenho do Portugal 2020 muito, muito restritivo, não é? E isso também nos impede de ter mais investimento aproveitando os fundos comunitários. É verdade que já podíamos ter reformulado o 2020, provavelmente sim, já podíamos ter tentado, não sei se a Europa, se depois em Bruxelas eles aceitariam isso. O Mário Centeno resolve. O Mário Centeno resolve, sim, aliás, basta a gente ainda olhar para os indicadores todos dos últimos 40 anos e perceber onde é que estão os resultados, não é? O crescimento económico, o último mais alto foi em 2000, ninguém quer falar aqui do desemprego, porque não interessa estar a falar do desemprego agora, não é objeto de conversa, nós falarmos do desemprego, porque felizmente os níveis estão a descer cada vez mais, não sei se da melhor forma, mas isso acho que é mais interessante, a política das pequenas conquistas, do que virarmos imediatamente o foco
e provavelmente foi esse o ciclo da primeira intervenção do FMI, da primeira foi só o FMI, depois da segunda intervenção e agora da terceira, foi nós passarmos de um extremo para o outro. Provavelmente agora é preciso parar no meio, perceber onde é que as dinâmicas do desenvolvimento económico do mundo inteiro. Não é propriamente estranho que haja países na Europa que cresçam mais do que Portugal. Também não levaram um aperto com a governação da direita, um aperto absolutamente assustador, que o arranque depois também é mais difícil. Sobre as reformas, nós andamos já há 40 anos a falar sobre a reforma do Estado. Há 40 anos que não fazemos reforma nenhuma. Provavelmente temos que aproveitar o que temos. Temos que aproveitar o que temos, rentabilizar o que temos, não é? Potenciar o que temos e perceber a eficácia da máquina, porque essa é que é essencial. No debate anterior, eu não tenho de cor agora, mas a percentagem do PIB com despesa com pessoal no Estado era a mais baixa dos últimos 30 anos. O que é a reforma do Estado? O que é que vamos cortar alguma coisa? Vamos poupar em mais alguma coisa? Não parece que seja esse o caminho. Como é que vês esta questão também relativa aos funcionários públicos? Do aumento dos funcionários públicos. Quer dizer, o Rui diz-nos permanentemente que é de esquerda. Isto é o Rui Rio, não é o Rui Rei. O Rui Rio é parecido, a passar agora, para usar a terminologia do Código da Estrada, a fazer uma ultrapassagem para a direita à extrema esquerda. E de repente ocorre que o que o país precisa não é de reforma nenhuma, como o Rui estava aqui a dizer. O país precisa é de um aumento dos funcionários públicos. E em que ano? Em ano de eleições. Olha que coisa. O crescimento, a reforma que o PSD, a reforma do Estado, não é do anterior governo, que essa está lá numa pasta qualquer, que provavelmente o Portas essa não tirou fotografia, levou mesmo, não tirou fotocópia, agarrou na pasta e levou a pasta com a reforma do Estado. A grande reforma do PSD, depois de largos meses sem se perceber muito bem o que era o PSD, é aumentar os funcionários públicos em ano de eleições. Ora, aqui está o que o país precisa, porque passaremos certamente do crescimento de 2,4 para 4,2, só para inverter os mesmos números. Não, acho que nós temos, de uma vez por todas, e isto é válido para todos os partidos, para todo o arco da governação agora é o arco inteiro, com exceção do PAN, ainda nesta fase. Os partidos do arco da governação, que agora são todos, têm que parar a meio. Já percebemos que os extremos dão sempre mau resultado. Pode aparentemente ser bom, mas não me parece que o histórico leva-nos a ter esta precaução. É preferível, neste momento, como disse, não é só pagar a dívida, porque essa é importante, descermos os níveis de endividamento do país, mas substituirmos, renovarmos a dívida com taxas de juros mais baixas. Isto vai nos permitir ir ganhando a confiança das pessoas, ir ganhando a confiança dessa entidade mítica que são os mercados, e a partir daí ir crescendo, desenvolvendo áreas em que nós, portugueses, somos muito bons, e nomeadamente a questão da energética e das renováveis, só para estar a dar aqui um exemplo, mas também depois no domínio de outras áreas, também as do conhecimento, e potenciá-las para ambicionarmos, irmos crescendo, irmos convergindo, ainda que aos poucos, irmos convergindo com a Europa e proporcionarmos às pessoas melhor qualidade de vida. Esta é a reforma efetiva que o Estado precisa, não é de coisas míticas, de corta aqui, mete ali, acrescenta acolá. Não, isso não, já se percebeu que isso não dá resultado nenhum. E nós aqui podemos ter esta discussão. Admite-se que depois lá no Congresso da JSD o Rui tenha que dizer aquilo que disse. Agora aqui nós podemos ter esta discussão mais descontraída, sem os chavões do ser sempre da mesma maneira. A reforma do Estado. O que é que isso quer dizer? Rui Rei, de que forma é que esta dívida deve ser encarada e se a forma como está a ser encarada, qual é a sua opinião? Se está a ser ou não bem conduzida? Eu encarava, se eu quiser ser o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que agora até me esqueço o nome dele,
Foi o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos, na versão, enquanto estava na oposição, era não pagamos e os alemães até tremem. A gente não paga e eles vão tremer de medo. Isto era a versão Pedro Nuno Santos e Partido Socialista antes de chegarem ao governo, que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista acompanhavam. Este era o discurso oficial. Podem ir a todas as redes sociais, a todos os registros, áudio e vídeo. Foi o que ele disse. Versão oficial do Partido Socialista quando chegou ao governo. Controlar o déficit, reduzir a despesa, a níveis mais baixos dos últimos 40 anos. Portanto, não há memória nem sequer no exemplo da Troika. Portanto, quando dizemos que o PSD e o CDS fizeram tudo o que fizeram por força de um governo socialista que governou o país, e portanto eu tenho aqui os gráficos e que vejam aqui o crescimento da dívida que dispara brutalmente a partir de 2005. Dispara brutalmente. E portanto é só olhar para os dados, e portanto os dados é como dizia um amigo meu, é o algodão não engana, não é? E portanto faz o teste lá do azul tornesol e percebe-se logo, e portanto é só olhar para eles, como disparou a dívida. E, portanto, como a seguir, o partido, como a seguir... Dos 13 para os 60 quase na creche. O partido... Dos 60 para os 130 é direito. Com certeza. Como o Partido Socialista, como o Partido Socialista governou o país durante estes anos. Governou e a seguir tiveram que fazer um acordo com o FMI que levou a que o déficit descesse de quase 13% para menos de 3%. O que o PSD teve que fazer com o CDS no governo foi descer de 13% para 3%. Para menos de 3%. Foi isso que o PSD teve que fazer. O Partido Socialista, quando chegou, está a descer... Sim, para menos de 3%. Só não foi menos de 3%, porque os senhores, naqueles últimos meses, fizeram com que aquilo chegasse aos 3 ou aos 3,1%. Mas isto são dados reais e claros. Tanto que, no ano a seguir, os senhores já desceram a menos de 3%. 2 ponto qualquer coisa. Agora este ano era o déficit mais baixo da história, mas afinal voltou a ficar nos 3% por causa do dinheiro, da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a verdade é esta. Agora, passando dessa redução brutal, porque não havia dinheiro, não havia quem nos emprestasse dinheiro, esta é uma verdade. Não havia quem emprestasse dinheiro a Portugal. A verdade é que o governo do Partido Socialista, acompanhado pelos extremos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, acompanharam isto e disseram não pagamos, como nos meus tempos de jovem, das propinas, que é não pagamos, quer dizer, mais ou menos como a claque de futebol, que era não fazemos, e depois chegamos lá, vamos fazer, e estamos a fazer, que é o que está a acontecer. Quer dizer, qual aluno bem comportado de pagamento da dívida à União Europeia? É o que estes senhores estão a fazer. Mas não é só o Partido Socialista, é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Com os investimentos mais... Não, já lá vamos. Não é bem? Não, porque eu acho, de acordo com o que tu disseste... Não, calma lá. É porque, bem, reforma não é cortar. Reformar não é cortar. Então foi a única coisa que vocês fizeram. Não é verdade. O que o PSD teve que fazer foi porque tinha uma faca apontada à barriga que vocês deixaram, que foi, meu amigo, tu só fazes aquilo... Tens que fazer aquilo, porque senão não te dou isto. Mas o que é que fizeram agora, mais para neste momento, o Partido Social Democrata com o CDS fizeram com que o país tivesse a chamada saída limpa. E que aqui há dias, na União Europeia, o atual Primeiro-Ministro foi reconhecer. E que o atual Presidente da República já disse que o país só está onde está se deveu a 2 governos e a 2 Primeiros-Ministros. O Partido Socialista tentou branquear e tentou relevar aquilo que todos sentimos na pele, que foram os cortes. Ninguém pode ignorar que o país sofreu enormes cortes, mas enormes cortes, é preciso salientar, porque alguém gastou o que não tinha. O Partido Socialista governou os últimos anos a gastar o que não tinha. E por isso é que lá chegou. Mas o que eu vos quero dizer... Mas qual estratégia europeia? Isto parece-me o meu filho. Parece-me o meu filho quando não quer estudar. O meu filho quando não quer estudar. O problema é do tempo, é dos amigos, é disto, é daquilo. Ou eu, que engordei um bocadinho nos últimos tempos e digo, bem, é da vida, é a pressão, é o stress. Não é nada. Ninguém obrigou ninguém a endividar-se naquilo que não tinha. E muito menos o país. O país gastou aquilo que não tinha sabendo o que estava a fazer.
E isto é grave. Agora, não deixa de ser interessante que a esquerda, que dizia que havia dívida para além do déficit, lembram-se, Dr. Jorge Sampaio, dívida para além do déficit, são hoje os arautos do déficit. Mas ficam todos satisfeitos, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Fazem um discurso a dizer que não estão de acordo. Bem, mas cá estaremos todos para ver, quando chegar à altura de votarem o orçamento, se estão de acordo ou não estão de acordo. Se a diferença lá do plano de crescimento são 0,7 ou 0,9. Ou seja, migalhas. Ou seja, verdadeiramente é aquela história daquele que ameaça o outro e diz agarra-me senão eu vou a ele. E, portanto, o Nuno então agarra-me e eu faço que vou a ele. Mas não vou nada, porque eu na realidade não quero ir. Portanto, a história que aqui estamos a ter é a mesma, que é toda a gente diz que está contra, não é? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, mas na realidade, quando chegam à altura, votam a favor. E já agora e portanto, estás contra ou a favor? Sou contra ou a favor de? Da meta ser mais apertada. Do Qual déficit meta? ser reduzido. Mas é que eu sou a favor há muito tempo de que o déficit tem que ser reduzido, por uma razão simples. O déficit é dívida. Eu não sei se os senhores ouviram, mas o ministro Mário Centeno deu há pouco uma entrevista a uma rádio. E dá uma entrevista e a determinada altura fala do déficit. E eu estava a ouvir o Mário Centeno e lembrava-me do Vítor Gaspar. E eu disse, qual Vítor Gaspar? O Vítor Gaspar, neste momento, comparado com o Mário Centeno, era um conservador. Um conservador. E então o Vítor Gaspar dizia, vocês tomem atenção que isto, se fizermos o que a esquerda quer, é criar dívida. Porque ter déficit é ter dívida. Quando o jornalista lhe perguntava, bem, mas o Estado gerou dinheiro. E ele diz, não, o Estado continua a gerar dívida. Porque nós continuamos a ter déficit, quer dizer que todos os anos o que fazemos é ir buscar dinheiro para pôr no que gastámos a mais. E eu disse, isto era o discurso do Vítor Gaspar, do malandro do Gaspar, que a esquerda, o PS, com o tal ministro dos Assuntos Parlamentares, queria ser ministro, mas é só secretário de Estado, dos Assuntos Parlamentares, não é? Dizia, não pagamos. Mas a verdade é que pagam e não bufam, como dizem os portugueses, peço desculpa, mas é assim, não é? Pagam e não bufam. Mas quando bem, se diz assim, mas bem ou não? Quando se diz assim, mas estamos a renegociar a dívida? Não. Estamos a renegociar os juros. Bem, mas isto era o que o anterior governo começou a fazer. O anterior governo o que dizia, lembram-se, o anterior governo o que dizia é preciso pagar a dívida mais depressa para libertar o Estado deste peso e poder fazer investimento que leve, investimento público e privado. Porque é preciso tirar o mito de achar que é o Estado que cria emprego e desenvolvimento da economia. Quem cria emprego e desenvolvimento da economia são os privados com a sua iniciativa. O Estado o que tem que fazer é aligeirar, é baixar os impostos e é criar condições para que a iniciativa privada invista. Porque sem iniciativa privada... Mas obviamente que tem que ser baixo, porque neste momento o Estado o que faz... Vocês andaram a dizer que houve um desgraçado aumento de impostos. Vocês ainda este ano cobraram mais impostos do que alguma vez no tempo da Troika. A economia cresce, há mais emprego. Vamos ouvir também o Luís Gomes relativamente a estas aliás, deixem-me só questões, dizer para terminar. Eu fico espantado quando a esquerda fica satisfeita que a despesa com o pessoal seja o mais baixo dos últimos 40 anos. Satisfação nenhuma. Eu, de facto, fico espantado. Andaram a acusar o anterior governo de reduzir a administração pública, de fazer... E a verdade, e disseram que o problema não era dinheiro. Eu faço uma pergunta, volto-vos a dizer aquilo que vos disse no último debate, na última conversa que aqui tivemos. Se o problema não era dinheiro, qual é o problema de aumentar os funcionários públicos? Se o problema não era dinheiro, qual é o problema de dar as condições aos professores dos últimos 10 anos? Se o problema não era dinheiro, porquê é que não se aumentam as forças policiais? Se o problema não era dinheiro, porquê é que não se investe na saúde e não se tem autênticos pisos fechados na área da saúde? Se o problema não é dinheiro, porquê é que não investimos na educação? Vamos lá também às questões da saúde. Afinal, vamos só ouvir o Luís Gomes. problema é dinheiro e afinal temos que pagar a dívida e afinal o Partido Socialista devia pedir desculpa aos portugueses. E agora estás a dar a volta a fiscal. Não, vou-te já dizer. Porque além de ter enganado os portugueses no tempo da governação do engenheiro Sócrates, que disse que estava tudo bem e passado 3 horas foi pedir o resgate, a verdade é que neste momento conseguiram criar um efeito positivo
de que está tudo bem, mas na realidade não está tudo bem e nós estamos a pagar isso com o continuo aumento de impostos, com o continuo aumento isso não é verdade. Vamos avançar, Luís Gomes. O aumento da carga fiscal não é a mesma vamos coisa avançar, que Nuno. Os senhores decretaram o fim da austeridade, mas a verdade é que a austeridade continua. Relativamente a estas questões, Luís Gomes... Sim, era só 3 ou 4 notas, porque isto é interessante, este debate entre o PS e o PSD. Aliás, aqui o Nuno Antão resume isto. Bem, isto é um problema histórico dos extremos e, portanto, isto é preciso voltar aqui ao centro. E ao centro e ao PS, PSD, porque realmente as políticas concretas, as coisas não se alteram muito. Mas há aqui um problema que é depois a vida real das pessoas. E esta ideia que tanto o Nuno como o Rui Rei vêm-nos aqui apresentar, isto agora para. A vida das pessoas param. Porque primeiro vamos pagar a dívida e depois podemos retomar a vida das pessoas. Isto não é assim. Porque a vida continua e nós continuamos a querer ter educação e queremos melhorar a educação. Já vamos falar sobre a saúde e queremos melhorar a saúde e temos o problema da cultura, que foi um assunto central nas últimas semanas, e temos o problema da ciência e temos o problema da vida das pessoas. E é este que é o grande... Porque esta história de 0,9 para 0,7 só estamos a falar e querermos para além daquilo que nos é exigido, só estamos a falar de 500 milhões de euros. E o que era possível fazer com isso? Para melhorar a vida das pessoas. E é este equilíbrio e é esta necessidade que temos que dar resposta às pessoas que vivem hoje. Porque elas vivem hoje. Não vamos dizer assim, olha, agora deixam de viver durante os próximos 20, 30 anos, depois essas sim já vão ter melhores condições de vida. E é este equilíbrio que é preciso ser feito. Por isso é que é importante o investimento e não gastar o dinheiro todo. Aqui, entre aspas, para que seja perceptível, no pagamento da dívida. Este equilíbrio tem que ser feito. E realmente eu defendo o pagamento da dívida. E é isto que não se quer, aqui quer-se mascarar com os números e só dizer uma coisa, porque isto pode-se andar aqui às voltas, sobre o cumprimento desta solução, à esquerda do PS, etc. Mas a verdade é que esta solução provou aquilo que o PSD e o CDS não conseguiram fazer. Provou que era possível cumprir. E nós, o Bloco de Esquerda, éramos contra as exigências que vinham da Troika, da União Europeia, etc. Foi possível cumprir, retomando e recuperando a economia e os salários e as reformas e os direitos e garantias sociais. E esse foi uma conquista que foi feita. E eu acho que esse é uma mais-valia, mesmo cumprindo e mesmo não indo tão longe como nós queríamos. Deixa-me só dizer... Para terminar... Isto é para terminar. É que exatamente o que aqui o nosso camarada e amigo acabou de dizer é exatamente o contrário do que foi feito. É que não provou nada que isto é possível. Não provou. Isto é tudo uma conversa e um mito. Porque se fosse possível, ele ainda há pouco acabou de dizer que era importante que as medidas fossem sustentáveis. Foi dito, não é? Que as medidas para o futuro fossem sustentáveis. O que aconteceu foi que o que este governo andou a fazer foi iludir as pessoas. Disseram que o importante era repor. E porque eu também tenho cortes, gosto da reposição. Mas agora já vieram dizer, já não há aumentos. Quer dizer que não há sustentabilidade em nenhuma destas medidas. Houve propaganda, e houve os acordos com a esquerda para fazer isto. E, portanto, gerou-se uma propaganda à volta disto, que é, agora, o crescimento estava porreiro, porque nós corremos com aqueles tipos que andaram a enganar a malta e que cortaram porque gostaram de cortar. São maus, gostaram mesmo de cortar, fazer mal. E nós, que somos bons, conseguimos descobrir aqui a pólvora. Os liberais gostaram mesmo de cortar. Gostaram, fizeram aqui isto, e então vamos fazer o crescimento. Mentira! O discurso, o anúncio do atual Ministro das Finanças, a estrela da companhia, foi dizer, cuidado, o rei vai nu e não há dinheiro para aumentos. Então onde é que está? Onde é que está esta coerência? E mais, não há dinheiro para aumentos, não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a cultura. Os mesmos partidos que aprovaram o orçamento... Os mesmos partidos que aprovaram o orçamento com a área da cultura, com aquele dinheiro miserável, que provou que todos os agentes da cultura fizeram uma manifestação como não há memória desde 1974, veio logo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a dizer não, nós não estamos de acordo, porque nós queríamos mais dinheiro. Mas votaram a favor. Portanto, estão a ver a coerência. O que eu digo isto é a coerência disto. Portanto, ninguém é a favor dos cortes.
Todos nós somos a favor da vida. Então, Agora, o que eu não posso é estar de acordo. Tu tens que decidir se queres baixar o déficit ou se queres aumentar. Não, mas é que eu só consigo. Agora não podes fazer o mesmo discurso. Já aparece os da extrema-esquerda. Pensei que ias dizer que parecia o professor Marcelo. Pensei que ias dizer que parecia o professor Marcelo. Não, sim, também, é às que vezes. é exatamente o contrário. É que nós só fazendo reformas e com finanças públicas saudáveis é que o país pode crescer e as pessoas podem ser efetivamente felizes. Porque não há forma de ser feliz com uma dívida que não se aguenta. Ainda vai acabar a felicitar o Centeno. O que é fundamental, é ter um planeamento para o futuro sustentável. E o que vocês andaram a fazer no país demonstra o contrário. Porque vocês andaram... Esta medida é mais ou menos igual àquela do tempo do engenheiro Sócrates, em que antes das eleições aumentaram os funcionários públicos em 2,5% e a seguir às eleições aumentaram os impostos em 3,5%. Quer dizer que o dinheiro não chegou e fizeram cortes. Portanto, quer dizer que o aumento não chegou para pagar. Quer dizer que andaram a iludir as pessoas. Portanto, isto é que não é possível fazer. Isto é que não faz sentido e não traz valor nenhum e prejudica as pessoas no fim do dia. E nós ainda não estamos a ver isto, porque aparentemente ainda temos dinheiro no bolso. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos avançar para as questões da saúde. O Primeiro-Ministro disse que não existir uma escolha alternativa entre a saúde e o déficit, e defendeu a necessidade de ser mantida esta política de equilíbrio e, aliás, acabou por elogiar o Ministro da Saúde pela forma como tem gerido o seu Ministério. Rui Rei, o tema da saúde foi proposto por si, calculo que não concordo nada com estas declarações e com a gestão que tem sido feita nesta área. Mais uma vez, infelizmente, este governo que dizia que o problema não era dinheiro e que o déficit não era importante, coloca o dinheiro e o déficit à frente da saúde das pessoas. Ainda se recordam de todas as manifestações que quer o PS, quer o Bloco de Esquerda, quer o CDS patrocinaram ao longo dos anos e que amplificaram ao longo dos anos e que disseram que o problema não era dinheiro. Portanto, se o problema não é dinheiro, não se percebe. Porque é que não há investimento na saúde? Porque é que não há os médicos de família necessários? E porque é que há crianças a sofrerem aquelas condições que sofrem? Não é só no Porto. Não é só no Porto. É no Porto, é em Lisboa, é em todo lado. Porque é que fechou no Hospital de Santa Maria? A culpa é do Fizeram. Não, a culpa não é do Ministro. A culpa é deste Ministro e dos outros. A verdade é que os senhores andaram a dizer durante anos que era preciso investir na saúde. Ainda me lembro do Dr. Louçã, em frente à maternidade Alfredo da Costa, a falar da maternidade Alfredo da Costa quando existia as alternativas nos outros hospitais. Neste momento, os senhores e o Dr. Louçã estão caladinhos. Vários hospitais, construções de vários hospitais, centros de saúde, mas quantas coisas queres que a direita fez? Que a direita fez. Agora, o que os senhores andam a fazer é mascarar. Mascararam, agora não há manifestações. Andaram a vender a ilusão de que passar das 35 para as 40 horas não tinha aumento de custos. Claro que tem aumento de custos, por isso é que aumentou a despesa na saúde. Aumentou na saúde, mas depois não deram a todos os profissionais da saúde as mesmas condições. Veja o caso dos enfermeiros. Mas a verdade é que se não falarmos só das questões profissionais, falamos das questões dos utentes e da vida. Das questões dos utentes. Ó Nuno. Nós, até parece que vocês, quando chegaram ao governo, acabaram com a imigração. É mentira, não acabaram. O Dr. Passos Coelho, quando fez uma determinada afirmação, foi um escândalo. Aqui há dias o Sr. Primeiro-Ministro disse que tinham oportunidades. Já não foi escândalo nenhum. O que eu quero dizer, deixe-me só terminar. O que eu quero dizer é que o que é um escândalo é, por exemplo, no Hospital de Santa Maria, se ter acabado com a unidade de rins, dos insuficientes renais, ter fechado o piso, estar lá o piso hoje fechado. E a verdade é que há crianças, e não só crianças, sem tratamento desse tipo de doença, que é uma doença tremenda. E a verdade é que ninguém fala disto. Está tudo calmo e satisfeito. Isto não é possível. Isto é um escândalo. Um escândalo é a saúde das pessoas. Aquilo que durante 40 anos andaram-me a dizer que não se podia... que não era, quer dizer, que as pessoas não são números. Portanto, eu pergunto, o que é que o Governo efetivamente quer fazer? Por isso é que isto é inaceitável, por isso é que eu digo que as medidas que se andaram a tomar não são sustentáveis. Porque se fossem sustentáveis,
este tipo de coisas não aconteceriam. Portanto, o que eu gostava era que o Governo fizesse jus às suas promessas e às necessidades dos portugueses, resolver os problemas dos hospitais e resolver o problema dos cuidados de saúde dos cidadãos, que isso é que são, efetivamente, um escândalo que tem que ser resolvido. Nuno, relativamente a estas questões de saúde, ultimamente houve alguns casos que vieram ao público, enfim, que vieram para a comunicação social. O Governo pode ter aqui um problema na gestão deste Ministério da Saúde, com todas estas situações que têm surgido e estas questões que vêm abordar a falta de investimento nesta área da saúde? Eu não, como é óbvio, tem um problema. Tem este e outros. Agora, este registro que o Rui aqui tenta... Vou só lembrar 2 episódios. Esta coisa da responsabilidade do PS, das esquerdas. Vou só recordar 2 episódios. O Correia de Campos foi trucidado porque fechou um conjunto de maternidades. Chegou-se à conclusão que Manuela Ferreira Leite tinha fechado antes o dobro, mas aí não houve. Aí está tudo bem, não é? E está tudo bem no fim, porque os indicadores da morte infantil são os que são. É verdade que houve zonas do território que deixaram de ter acesso a maternidades, mas isso não correspondeu a um problema para a vida das crianças. Aliás, somos exemplo do mundo no índice de mortalidade infantil. Os senhores há 2 anos, quando foi a questão da maternidade de Alfredo da Costa, estiveram lá nas manifestações. Então, mas afinal em que é que ficamos? Só para continuar. Não é? Este é um exemplo. Não é? A propósito agora de virmos agora com o Joãozinho, que é a tal maternidade, eu recordo quem é que foi à Assembleia da República dizer ao Ministro que eu mereço viver. Não sei se estás recordado deste episódio. Recordo. Agora, nós podemos ter uma discussão sobre a saúde nestes termos. Recordo. Eu lembro-me de uns, tu lembras-te de outros. Quer dizer, e a relevância disso é insignificante para o debate em concreto. Para o debate em concreto. Podemos discuti-lo. Tu passas o tempo a queixar-te das manifestações. Não percebo porque é que a direita não faz manifestações. Não. Passas o tempo a dizer que o Centeno que as esquerdas são isto e aquilo e aquilo outro porque as políticas não são sustentáveis. Depois, as esquerdas, ou o Centeno, e já é só o Centeno, é isto, aquilo e aquilo outro porque o déficit se reduz. Às 2 por 3, às 2 as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas que ouvem o PSD, dizem, espera aí, definam-se lá. Digam lá qualquer coisa com que a gente perceba. Há um problema objetivo na saúde. É a rede. Nós exageramos na rede que criamos. É. Ok, estou fechado no Hospital de São João no Porto. Mas qual é o problema da rede? Para terminar também, o problema é que a rede que nós criamos não é sustentável. Ponto final. E não vale a pena andarmos aqui. E agora sim, eu não sou o Ministro da Saúde, não sou o Ministro das Finanças, não é? Eu tenho um pensamento sobre a rede de saúde, vejo o problema objetivo das infraestruturas que temos, que nunca mais acaba de infraestruturas, não é? E não é a declaração do Primeiro-Ministro, do anterior Primeiro-Ministro. É aquilo que aconteceu na prática. Porquê é que os enfermeiros se foram embora? Porquê? Foram-se embora do país, sim. Foi provavelmente a classe na área da saúde. Durante os 4 anos em que a direita teve no governo. E agora não vão? Não, continuam a sair. Está bem, e agora não vão? Agora saíram 10. Saíram 10 no vosso tempo. Sai um agora. Não é verdade. Os indicadores demonstram que saíram mais. Quer dizer que o problema não está aí. Deixa-me só para terminar muito rapidamente. Só aqui uma nota. Mas os senhores que dizem que são grandes defensores do Serviço Nacional de Saúde. Eu sou defensor do Serviço Nacional de Saúde. Qual é a tua dúvida sobre isso? Eu sou defensor do Serviço Nacional de Saúde, mas eu não falo de cátedra. Eu já tive grandes exemplos, aqui diretamente, do Serviço Nacional de Saúde e do não Serviço Nacional de Saúde. O problema do Serviço Nacional de Saúde é o problema do discurso balofo e onde se anda a gastar o dinheiro. A verdade é que no atual governo, no anterior, pagaram-se as dívidas. Os hospitais tinham lá. São os dados, vais ver os dados. A dívida no Serviço Nacional de Saúde continua a aumentar e a despesa aumentou. Mas o serviço ao cidadão, o serviço ao nosso semelhante, piorou. Vais ao Hospital de Vila Franca, são horas infinitas de espera. Vais ao Serviço Nacional de Saúde, são horas infinitas de espera. Vais a Vila Franca de Xira, os homens e as mulheres são horas, e as crianças horas de serviço de espera. Eu pergunto, então, onde é que está
Onde é que está a resolução do Ou problema? nós vivemos em países Onde é que diferentes. está? Eu não, sei, eu Não já tem dizer, problema. As pessoas às duas, Nós- três não te conseguem perceber. Se a rádio tudo mau. entender, É tudo de umas mau. próximas vezes, fazemos este encontro Mas no eu hospital. posso fazer uma pergunta E sobre vemos isso? Vila in Franca. loco, vemos Posso in fazer loco uma o que se pergunta passa. sobre isso ou não? Vemos in loco. Quando é que foi diferente? Tem pouco- Agora só Quando- para quando é que foi curiosidade. diferente quê? Quando é que foi diferente? Mas os outros eram fascistas. Não? Quando é que foi bem, diferente? vamos passar para o Luís Gomes. Desde os senhores Já diziam, agora, vamos- para mim, os senhores diziam, rapidamente. desde que o PS criou o Serviço Nacional de Saúde, deixa eu ver quem é que criou votou o contra. Serviço Nacional de Quem é que Saúde. votou contra? O Se PS me criou recordo. Não o vamos ao Serviço tempo do Dom Nacional Afonso de Saúde. Henriques. Não, não! O PS criou Não, é o no Serviço tempo pai Nacional tipo de do Saúde. Esse é Marcelo outro Rebelo de mito. Sousa, não é? Esse é outro mito. Esse, Tá bem. olha, Não é o outro senhor, mito, o senhor não. doutor, Tá lá o senhor doutor que se vem sempre como pai e mãe do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, agora está calado, perdeu a voz. Está calado. No tempo do PSD... Ele escreveu agora um no livro com o tempo, João Semedo. no tempo, Estás distraído. esqueçam, Andas está distraído. calado agora, não é do livro. Livro escrevemos todos Não, mas- muito. mas já leste Estou o livro? a falar é da opinião Não, lê dele. lá o livro. No anterior governo Lê. vinha Bom, Nuno, fazer depois traz para a intervenções próxima o públicas livro agora. para- Não veio para- criticar para o o Rui Rei ministro, ler. não Vamos- veio mas dizer... lê o Vamos livro. avançar. O Nuno, livro... vamos ter que o livro avançar são também coisas- para o Deixa-me Rui só Rei. agora- porreiras. Muito rapidamente. Coisas Só para, a porreiras propósito deste também. controle, porque o Rui desenha aqui um sistema das esquerdas controlarem, silenciarem o país, como se fosse possível na área da saúde, qualquer partido, e isso está mais que demonstrado. Está mais que demonstrado. Porque Deixa-me lá as dizer pessoas qualquer têm coisa. demonstrado, as pessoas têm Isto não é demonstrado. por essa afirmação permanente do diabo que vive neste país. Não há diabo. Não é do diabo que vive neste país. Não, isso não. A razão que tu tens é a razão do argumento, não é da repetição. Não, é a razão Não da é a razão realidade. do... A razão que me assiste é a realidade. Pronto, mas- e é isso que incomoda. Mas às duas, É três, porque deixa é a lá realidade. olhar para a realidade de outra perspectiva. Bem, vamos ver, mas Vai, vamos depois ouvir, disso, ouvir então- qual é a então, realidade se me permite, também é do engraçado, Luís Gomes. Mas agora- também, o agora é Luís- que eu percebo. Luís também pode falar, também pode Pô, interromper. não, mas pode- eu gosto de falar na minha vez e respeitar estas regras, até para que seja a argumentação perceptível e, acima de tudo, a realidade. Até porque percebo porque é que as pessoas se chateiam, porque realmente andarmos aqui a refugiar-nos e regressar no passado neste troca de galhardetes entre o PS e o PSD, que têm sido responsáveis por uma coisa tão simples, é que há 10 anos que não se faz investimento no Serviço Nacional de Saúde. Mas o problema é aqui as contradições, e se calhar há aqui um conjunto de matérias que não são faladas porque dá jeito de não falar. Por exemplo, dá jeito de não falar que 40% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai direitinho para os privados. E que o lucro das famosas PPPs, né? Das parcerias público-privadas, que podia ser investido no Serviço Nacional de Saúde, não é. São lucros que vão diretamente para os privados. E esta destruição do serviço... É porque eu venho de um conselho da destruição do Serviço Nacional de Saúde, é evidente. Mas depois entra-se aqui e diz assim, não, acho muito bem que se paga dívida e que se vá para além daquilo que é exigido. E, portanto, que... não se aproveita os 500 milhões de euros que é possível, por exemplo, para compensar os 800 milhões de euros do material obsoleto que existe no Serviço Nacional de Saúde e que precisa de ser substituído. E, portanto, estas coisas entram completas em contradições. E o que nós precisamos é ir à realidade para perceber toda esta deterioração que existe no Serviço Nacional e que é preciso inverter. Porque eu venho de um concelho, na qual sou vereador, e que, em que 52%... que é Salvaterra de Magos, 52% da população não tem ainda médico de família. E que é uma coisa completamente de doidos para quem passa por isto, não é? E, portanto, andamos aqui a falar daqui de um conjunto de contradições e, portanto, o sinal tem que ser claro. É preciso, por isso é que nós, e voltamos aqui ao programa de estabilidade aprovado pelo Conselho de Ministros, que nós achamos que é preciso, estas coisas têm que ser equilibradas. É lógico que é preciso pagar a dívida e somos que devemos, mas de uma forma equilibrada. É preciso olhar para os serviços, conforme eu falei, da educação, da saúde, da cultura e da ciência, e perceber que o país continua a se responder às necessidades das pessoas, continua a ser desenvolvido, e sobre toda esta polémica, não. E, portanto, já agora informar
que, contrariamente àquilo que eu quero dar esse sinal contrário a esta troca de galhardetes, é que o Bloco está exatamente a discutir a reforma do Serviço Nacional de Saúde e a importância e o contributo que quer dar para que se encare o Serviço Nacional de Saúde como uma aposta no sentido de cuidar da nossa população, especialmente aquelas mais desprotegidas, e não a destruição que está a acontecer de dia para dia. Mas aqui também não há uma má gestão por parte de alguns hospitais? Admite, essa questão também foi levantada. É lógico que sim, e é lógico que podemos ir apontar erros hoje e no passado, e por isso é que eu não vou aqui alimentar esta troca de galhardetes, porque no PSD também se podia apontar falhas, quer dizer, eu podia facilmente, aquilo que digo nas reuniões de Câmara ao Partido Socialista quando se discute o problema do Serviço Nacional de Saúde no Conselho de Salvaterra de Magos, não é? A verdade é que os 2 centros de saúde das 2 freguesias fecharam na altura do governo de Sócrates, não é? E, portanto, não vale a pena entrar aqui neste debate, porque esta é a realidade, e a realidade é há um total desinvestimento. É lógico que depois há aqui coisas que são mais sensíveis, não é? É que nós depois percebemos que o CDS-PP foi lá a correr para dar visibilidade à denúncia que saiu na comunicação social, e depois consegue-se perceber quando estiveram no governo aquilo já existia, o problema já existia. Portanto, andamos aqui nesta roda viva, e isto são opções claras que se têm que tomar, e sobre essa matéria nós temos a clareza dos factos e, portanto, naquilo que é a nossa opinião, como é óbvio. Posso só dar aqui uma nota? Relativamente a esta que nós questão, não precisamos de chegar a Salvaterra de Magos. Só a cidade de Alverca do Ribatejo tem 50% da população sem médicos de família. Agora, eu faço uma pergunta de novo. Todos os que aqui estão à mesa são a favor do Serviço Nacional de Saúde. Todos. É um valor incalculável para todos os cidadãos. Agora é preciso que funcione para os cidadãos. E o que eu pergunto é, eu subscrevo a maior parte do discurso que aqui acabou de ser feito. O que eu pergunto é, este governo está lá praticamente há 3 anos. Eu pergunto, e é com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, eu pergunto qual é que foi a parte dos centros de saúde que foram reabertos. Foram fazer a propaganda para os tribunais. Os tribunais fizeram uma propaganda que, afinal, os que fecharam agora passam a fazer 3 julgamentos pela internet. E eu pergunto, os senhores estão lá a suportar o orçamento de Estado. Quantos centros de saúde reabriram? Quantos hospitais reabriram? Quantos hospitais construíram? Quantos? É que isto é fácil eu fazer o discurso. Mas a verdade é que estão no governo, estão todos no governo, a esquerda está toda no governo. Eu pergunto, o que é que mudou no Serviço Nacional de Saúde? E a questão é essa, o que é que mudou no Serviço Nacional de Saúde? Porque eu sou um crítico, mesmo. Então acreditamos, eu sou um crítico. Eu posso interromper, eu não gosto de interromper, então acredito que o Rui Rei seja contra os 40% do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde que vão para privados e que devem ser realmente investidos no Serviço Nacional de Saúde e não em privados. Mas eu respondo. Eu acho que os privados são uma componente importante do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, são uma componente importante do Serviço Nacional de Saúde e são uma componente importante da oferta da saúde. Mas eu devolvo a pergunta. Os senhores estão no governo. Têm um subsistema de saúde que se chama ADSE. Nós não estamos no governo. Os senhores estão no governo, todos. Aliás, aprovam um orçamento, porque sem orçamento não havia governo. Portanto, os senhores sustentam tudo no governo. Não sustentam só as coisas boas. Os senhores sustentam tudo. Os senhores têm um subsistema que é a ADSE, que contrata praticamente tudo em hospitais privados. É público, mas contrata em hospitais privados. Permitiram que as mudanças que se fizeram nos últimos anos na ADSE permita que aquilo seja, na prática, uma seguradora. Na prática, uma seguradora. Nomearam para lá, agora, um ilustre membro do Partido Socialista. Eu pergunto, o que é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista fizeram? Se são tão a favor do Serviço Nacional de Saúde, digam lá à ADSE que a partir de agora só contratam... Nem da direita, como é óbvio. Proponham um projeto de lei para ser aprovado. Estamos a discutir, acabei de informar, estamos a escrever, a discutir para a apresentação da reforma do Serviço Nacional de Saúde, porque a transformação tem de ser de fundo. Nós temos que ser coerentes. Mas do orçamento não vai lá a rúbrica... Vem tudo, porque é o orçamento que sustenta as medidas. Os senhores são contra o dinheiro. Mas a verdade é que sem orçamento, sem dinheiro, não há medidas. Portanto, eu digo-vos uma coisa. Até o meu filho tem 12 anos já percebeu que sem dinheiro não há o resto. Ele que tem 12 anos já percebeu. E o meu sobrinho que tem menos também já percebeu. Portanto, eu digo-vos uma coisa. Os senhores são tão a favor do Serviço Nacional de Saúde... Mas há comunidades que funcionam sem dinheiro, atenção.
Eu, sabe, quando era jovem, também, eu quando era jovem... Há experiências interessantes, Claro que nesse sim, sentido. mas com certeza o meu amigo não quer que os seus filhos... Não estou a defender isto, estou a dizer é que também existe essa realidade que transporta, não é assim exatamente. Eu também, o meu pai, sabe, E aqui o meu pai... na vizinha Espanha existem. Existem várias, mas isso também existe o Bitcoin e essas coisas todas. Mas eu digo-vos uma coisa que é muito simples. O meu pai dizia várias vezes a uma série de gente lá da extrema-esquerda que eram todos contra os países capitalistas e a favor dos países progressistas. Mas quando imigravam, nunca imigraram para países progressistas, imigravam sempre para países capitalistas. Olha, eu não queria que o meu filho vivesse em Cuba. Eu não queria que o meu filho vivesse em Cuba. Diz que tem um bom sistema de saúde. Então manda para lá o teu. Não sei. Para viver. Manda para lá o teu. Para viver? Eu não. Eu prefiro que o meu filho viva Estava em países saúde. democráticos. Os Estados onde Unidos possa sobre escolher. essa matéria também deixa muito a desejar. Mas com certeza que as pessoas imigram para os Estados Unidos e não imigram para certeza. Cuba. Está bem, mas não é por causa alguma do Serviço razão. Nacional de Saúde Não, por deles. alguma razão. Claro, O com Serviço certeza Nacional que de sim. Saúde deles também Bem, é o bom. Rui Rei está chateado com o Agora, mundo, está zangado o com que o mundo, Não, eu está zangado com as estou excelente. esquerdas, está zangado com as Não, eu esquerdas, não está estou zangado com o com... mundo, até se nota pela minha cara de felicidade que Tem. tenho. Portanto, eu não estou nada zangado com o mundo. Irritadíssimo. O problema é as palavras. Eu as estou palavras. tremendamente frustrado com a esperança que eu tive num governo de esquerda que retirou um governo, um perigoso governo liberal. E a verdade é que eu vejo que todo este grupo do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, no fim do dia, o Serviço Nacional de Saúde piorou, Não piorou a nada. educação piorou, Não piorou a nada. cultura piorou. Não piorou e nada. eu pergunto então, quando é que fazemos o tal para investimento mas para isso público temos o que Rui nos dizem? Rio, que já está a aumentar- ultimar aumentar 22 pastas o de acordo doutor com o Rui PS, Rio, que é para compensar, certamente. Não, mas, Vamos começar a ter um discurso mais... Mas o Dr. Rui Rio fez mais construtivo fez do uma Rui Rei proposta depois muito destas interessante 22 há uns pastas. dias, que foi: Aumentar os os funcionários senhores públicos. andaram a dizer que nem mais €1 para a banca. Lembram-se, mais ou menos como em 1961, não, foi um bocadinho depois, nem mais um soldado para a África. O meu pai cumpriu o serviço militar em Angola. Mas tens de reconhecer E que os senhores agora uma boa parte da diziam, nossa crítica, nem da mais nossa um- crise deve-se à banca, não? Isto acho- Até e os senhores votaram a pôr dinheiro na banca porquê? Os senhores votaram a favor de meter dinheiro na banca porquê? Então se os senhores são contra, porquê é que Não, não na Caixa foram... Geral de Depósitos, não Ah, é é da banca. diferente? Não, É diferente. Claro que é diferente. Porquê que é claro que é diferente? diferente. O Claro que é meu amigo tem uma diferente. conta Mas na não Caixa. vamos- O não meu vamos- amigo tem uma não conta vamos- na Caixa. Por acaso tenho. O meu amigo Bom, tem uma estamos conta também na quase Caixa. a terminar Não paga esta custos de primeira manutenção. parte. Não paga. Bem, Então eu pergunto o qual é a Rui está... diferença. Deixa-me lá dizer Sim, qualquer senhor, coisa sim, agora. senhor. Tu estás irritado com o Vamos mundo. terminar também. Frustrado, não? frustrado. Eu Um minuto Sobre para a terminar saúde, a sobre a primeira saúde, parte. só para... No mundo e acredito nos jovens. Há coisas que nós precisamos de clarificar. Primeiro, Não acredito no a Pedro criação de Nuno Santos. unidades de saúde familiar, que foi aquilo que foi prometido, não é a mesma coisa que a abertura de centros de saúde. Já agora só para... Eu sou a favor só das para unidades- pôr... das unidades Não, mas é familiares. que estás a dizer, a abertura de centros de saúde, o que foi dito não foi isso. Foi os tais as tais 25 unidades de saúde familiar E por então? ano, que dá as 100 no mandato e que está a ser cumprido, de acordo com os últimos números. Isto é diferente da abertura de centros de saúde, que foi aquilo que tu quiseste dizer. E então? E depois, não é verdade que o Serviço Nacional de Saúde esteja pior, não é verdade que a educação esteja pior, não é verdade que a cultura esteja pior. Não é? Até porque... Então o setor Até manifesta-se porquê? porque Sobre a cultura já lá vamos, está bem? já Falar lá na vamos. segunda Então, parte. sobre já a lá vamos. saúde, só Para aquilo que terminar eu a acho que saúde. é As pessoas a não reforma veem que nós bem. precisamos. Os jovens que não têm tratamento, os mais idosos que não têm tratamento, que não têm um médico de família. O que Nuno não já têm- está a e esses suar. vivem O todos Nuno num já mundo está a ideal. Não, é que daqui a bocado eu vou dizer assim, eu ainda sou do tempo, Em que? o Luís não quer isto, mas em que um senhor foi à Assembleia da República e disse ao ministro assim, deixe-me viver. Sim, e viveu. E aquele, infelizmente... E nós houve agora outros que não. estamos a discutir a Infelizmente. saúde, estamos a discutir as questões da saúde, Mas hoje porque acontece há uma... isso todos os dias no hospital, sabes? Mas toda a vida Acontece aconteceu, todos os dias. aconteceu E toda sabes, a vida. E sabes qual é que foi a razão disso? Rui, Infelizmente, nós sabes ainda qual é que somos foi do a tempo razão? do velho Pois é. hospital de Vila Franca. Então Eu não. fui operado nesse Eu hospital. também tenho Quer aqui dizer, a apêndice. Fui operado a As apêndice. pessoas hoje esperam, não é? Eu fui operado a apêndice. Não, tu Eu tens também que, eu, olha. tu tens que Já para distinguir. tempos somos os dois de esquerda e fomos os dois operados à apêndice. E no mesmo hospital. E no mesmo hospital. Para terminar sobre a Já saúde, o meu filho acho já que foi é- ao novo hospital, portanto, Não, já teve esta vantagem. Esta vantagem. Quem é de esquerda, quem é um perigoso liberal. Já Exatamente. usou o novo hospital daquela, Meu filho. daquela perigosa parceria Com 3 meses de idade. Só para
30 segundos. Aquilo que nós precisamos, efetivamente, daqui para a frente obviamente, reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas precisamos no país de fazer outra coisa. É invertermos este paradigma do tratamento da doença para a promoção da saúde, que é uma coisa que nós não temos. Não temos. E aí é que se começa provavelmente a poupar o suficiente para o investimento ser sustentável ao longo dos anos. Eu dou-te um mérito. Não, e alterar apostar na prevenção. Na promoção da saúde. Porque nós andamos já e há 40 anos a tratar a doença, não é? E acompanhar a alteração demográfica da população, envelhece mais tarde, etc. E, portanto, outras respostas têm de ser dadas para a realidade. Vamos terminar desta forma. Eu gosto muito a primeira parte do checkmate. O Nuno a dar mortais encarpados e piruetas a defender aquilo que ele não acredita, que é uma coisa brutal. Que é defender aquilo que não tem defesa. Independentemente de estarmos todos de acordo que é preciso promover a saúde e que é preciso preparar o Serviço Nacional da Saúde para a inversão completa da pirâmide etária e termos hoje mais jovens há mais tempo e, portanto, com outros tipos de cuidados de saúde e, portanto, a despesa vai fatalmente aumentar. Isto é fatal. Agora, estarmos a querer dizer que, apesar de estarmos de acordo com isso, como dizia aqui o Luís, a população precisa de viver enquanto isso não acontece. E a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde aumenta o tempo de espera. O tempo de espera para as consultas, o tempo de espera para as operações. Duplicou o número de consultas, duplicou o número de operações. Mas o que quer dizer é que as pessoas estão lá e nós temos que resolver. E eu fico aqui satisfeito de ver que tu, apesar de tudo, consegues dar um mortal encarpado a defender uma coisa. E agora vamos dar também um mortal para o final da primeira parte do checkmate. Vamos fazer uma pausa para compromissos publicitários e já regressamos novamente. Regressamos para a segunda parte do checkmate com o nosso painel de comentadores. Vou recordar quem está presente hoje, o Nuno Antão, o Rui Rei, também o Luís Gomes, e vamos propor, aliás, vamos já passar para o tema que foi proposto antecipadamente pelo Nuno Antão, que levanta aqui uma questão sobre se faz ou não sentido os planos municipais para a igualdade, e é precisamente essa a questão que eu te faço, se estes planos municipais para a igualdade fazem sentido. E que tipo de planos é que estamos aqui a retratar? Para responder diretamente, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que não faz sentido, acho que precisamos dele e vou tentar explicar isso. A escolha do tema é uma escolha, espero eu, às 2x3, o Rui ainda se vai irritar aqui com as governações das esquerdas a propósito das igualdades, mas nós estamos em abril e celebramos este mês os 44 anos da Revolução e entre avanços e recuos, tudo aquilo que a gente vamos aqui debatendo ao longo destas horas que temos já de debate, tem tudo a ver com isso, com evoluções, com regressões, com avanços e recuos, mas na ótica da igualdade, de todas as igualdades, tem-se feito muito, mas ainda está por cumprir grande parte dessa igualdade, e não me refiro àquela que nos vem logo imediatamente à mente, que é a questão da igualdade de género. E porque é que eu acho que nós não precisamos de planos municipais de igualdade, mas que precisamos dele? No caso das cotas, da participação dos homens e das mulheres na vida pública ou política, mas também agora na questão das administrações no mundo empresarial, a força legislativa de uma lei que impõe a cota tem uma evidência imediata. Agora estamos ainda nesta fase nos blocos de 3, 2, 1, ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, e isto tem um efeito prático. Se as alterações se concretizarem, o que eu acho difícil, pelo menos já no imediato, de termos no primeiro bloco 3 das listas, seja para que órgão político for, ter homem-mulher ou mulher-homem, isso tem uma evidência. Na questão dos planos municipais da igualdade, todas as igualdades, a começar ou naquela que é mais evidente, a igualdade de género, o entendimento é que isto é difícil evidenciar o cumprimento imediato destes planos. E o que é que eu quero dizer com isto? Que a maior parte dos homens, a maior parte dos autarcas, homens que lideram autarquias, seja elas quais forem, câmaras ou juntas de freguesia, agarram-se a um papel e dizem: nós temos aqui o Plano Municipal de Igualdade.
A questão é que depois a maior parte destes planos não tem evidência nenhuma no orçamento. Não tem. É dizer que temos um plano, tem um conjunto de ações de sensibilização. Na prática, não é? O que nós precisamos são orçamentos que evidenciem o tratamento de igualdade, de equidade entre todos. E isto tem a ver com as acessibilidades, tem a ver com a mobilidade, com a educação, com o acesso à saúde, com a integração das diversas comunidades, sejam elas estrangeiras ou sejam portuguesas, e também a dimensão de género. E acho que mas não tem sido dado prioridade a isso? Não tem, desculpa. Os municípios não têm dado prioridade a isso? Não, têm feito muitos planos, isso tem. Agora depois é evidência na prática do que é. Nós, se questionarmos, acho que o SIG tem isso na página, já há uma grande parte dos municípios têm planos municipais para a igualdade. Depois uns são genéricos, outros são a igualdade de género, outros têm vários nomes, mas depois é evidência daquilo no dia-a-dia. E eu vou dar um exemplo muito simples. A questão da igualdade de oportunidade das pessoas mais velhas desfrutarem da rua. As pessoas têm dificuldade em se movimentarem. Aquelas que vivem mais afastadas dos centros urbanos não têm condições para a pé se deslocarem da sua casa ao centro das vilas ou ao centro da aldeia, porque não há mobiliário urbano para isso, por exemplo. Não? E qualquer plano de igualdade fala sobre a questão do isolamento das pessoas mais velhas. Mas depois a evidência é que não há preocupação nenhuma com isto. Para dar aqui só um exemplo prático de uma coisa que nem sequer é muito mediática e nós quase não nos apercebemos disso. Aquilo que são 500 metros para qualquer um de nós, também dava de jeito para abater-te essa barriga, estavas-te a queixar há bocadinho. 500 metros para nós é uma coisa que fazemos, não precisamos de parar a meio, não precisamos de parar a meio para descansar. Uma pessoa com 80 anos, 500 metros, é uma distância substancial. E na maior parte dos casos, eu não estou a falar do mundo mais para o interior do país, as grandes cidades depois têm dinâmicas diferentes. Na maior parte dos casos, as pessoas não têm espaço onde possam descansar. Este é só um exemplo de que, quando defendemos que as pessoas mais velhas devem ter acesso a tudo, acesso à vida, e depois nestes pequenos detalhes isto não tem evidência nenhuma. Acho que, para além desta dimensão macro que nós aqui vamos discutindo, estes pequenos detalhes fazem cumprir Abril também. Não? E é nesse sentido que eu trouxe para aqui, como tema agora, para também trazer para as agendas estas discussões das igualdades. Obviamente que a igualdade de género é fundamental. Nós vivemos, já estamos quase no 50-50 do ponto de vista demográfico, e a tendência é chegarmos a esse ponto. Mais ano, mais oportunidade, menos oportunidade. Agora, a dimensão da igualdade de oportunidades para todos, nós ainda não a conseguimos atingir. Eu não queria localizar também muito estas matérias, mas não posso deixar de perguntar como é que fez esta questão no município de Salvaterra de Magos. É como a generalidade dos municípios. Isto não tem... Eu quando identifico a situação, não estou agora aqui à procura de criticar A, B, C ou D, ou dizer que ali é bom e aqui é mau. Até porque isto corresponde à maturidade também do país. Né? Estamos a falar de 44 anos, nem sequer, com prioridades muito mais de substância do que esta. Na época estávamos a falar da saúde, da criação do Serviço Nacional de Saúde. Quem é que está a pensar agora? Quem é que está preocupado se o mobiliário urbano é adequado a um passeio de uma pessoa idosa quando nós não tínhamos acesso, não tínhamos cuidados de saúde? Agora é que estamos a tratar isso. Acho que o município de Salvaterra segue a linha de todos os outros municípios. A esperança que tenho é que possa ser também dos primeiros a dar o salto e, em vez dos planos de igualdade, ter orçamentos promotores da igualdade. E em Abril
é um bom tema para nós discutirmos estas questões da igualdade do ponto de vista genérico e depois em concreto sobre pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, como os meus colegas de debate bem sabem, porque são áreas que eles também as vão trabalhando. Relativamente ao Rui Rei, e uma vez não querendo, lá está, centralizar muito a questão, mas no que diz respeito ao município de Vila Franca de Xira, houve alguns avanços nesta matéria, pelo menos no que diz respeito às questões da mobilidade. E também a sua opinião de uma forma geral destas questões aqui levantadas pelo Nuno, a forma como os municípios tratam este tipo de matérias. Bem, eu, em relação aos planos de igualdade, sejam eles estratégias nacionais ou locais, eu penso que, dado a diferença que existia e que ainda existe, de certa forma, de tratamento entre o género, seja ele masculino, feminino ou outro, eu sou um profundo defensor da igualdade. E acho que deve existir, deve ser promovida, e só porque não existe, eu sou a favor que, numa primeira fase, se o faça via legislativo. É um meio para atingir o fim. E, fim, portanto, só sou a favor porque, de outra forma, demoraríamos muito mais anos a chegar a uma situação de igualdade de género. Portanto, acho que há medidas positivas que têm vindo a ser tomadas e que estou absolutamente convencido que, no fim dessas medidas, espero que a sociedade se torne mais justa, mais equilibrada e com maior participação de todos na vida social. Obviamente que depois temos faixas da população que sofrem mais do que outras, até porque, felizmente e infelizmente, as nossas sociedades e as ocidentais estão mais preparadas para tratar das crianças do que para tratar dos mais velhos. Nós achamos absolutamente normal e incentivamos todos os equipamentos ligados à área da infância, mas só nos últimos anos é que começamos a ver um maior empenho nos equipamentos destinados a apoiar os jovens há mais tempo. Porque nas sociedades ocidentais, ao contrário das sociedades orientais, os mais velhos são um fardo. Os mais velhos não são, um símbolo de sabedoria, de respeito, e, portanto, não tratamos os nossos mais velhos muitas vezes como tratamos as nossas crianças. E, portanto, deveríamos tratá-los exatamente da mesma forma e respeitar as crianças, porque são o futuro da sociedade, são o nosso futuro, são o nosso legado, e os mais velhos por tudo o que fizeram e pela sabedoria que representam e por tudo o que representam no fim de vida, e acho que deveriam ter dignidade. Toda a dignidade do mundo é, de facto, muito importante. Em relação a Vila Franca de Xira, fizemos, com certeza, alguns progressos nos últimos meses, diria. Exato. Porque, efetivamente, nos últimos 40 anos o que nós tivemos foi muita conversa. Porque, se nós quisermos ter memória, fizemos, eventualmente, mais progressos nos últimos meses por força da integração de uma vereadora com mobilidade reduzida na Câmara Municipal do que nos últimos 40 anos em Vila Franca de Xira. Portanto, nós temos sempre que comparar isto. E se usarmos nesta política a política do elástico, eu espero que a política do elástico não se aplique aqui, não é? Porque o elástico nós esticamos, mas assim que o deixamos estar em tensão, ele volta à posição original. Portanto, o que nós devemos é verdadeiramente promover todas estas iniciativas como iniciativas normais de uma sociedade que se quer integradora e desenvolvida. E não como meras emblemas para a fotografia num determinado momento. Isso é que eu acho que não é bom, nem para a igualdade, nem para outro tipo de políticas. Portanto, resumindo, sou de facto um profundo defensor da igualdade e acho que todos têm o direito, sejam os mais novos, sejam os mais velhos, até porque a sociedade portuguesa vai ter enormes desafios no futuro. Portanto, vi agora aqui o Nuno Antão, parece que um pouco desagradado com a vida, mas eu tenho esperança que a sociedade terá uma nova visão sobre o futuro e daremos igualdade de oportunidades a todos, porque a diferença está exatamente aqui. Nós devemos proporcionar igualdade de oportunidades a todos, aos mais jovens, aos menos jovens, aos jovens há mais tempo, e tratá-los a todos com dignidade, porque nunca nos devemos esquecer que todos nós caminhamos para mais velhos.
e esperamos que a sociedade esteja preparada para nos ajudar e defender no futuro, porque muitos dos nossos mais velhos, por exemplo, e usando aqui o exemplo que aqui foi dado, não têm condições para suportar, por exemplo, equipamentos que nós andámos a construir nos últimos 20 anos. E o que é fundamental é que todos os nossos mais velhos, todos os jovens há mais tempo, todos os mais idosos, tenham condição de ter um fim de vida com dignidade. E, infelizmente, na sociedade em que vivemos, isso não está garantido para todos. Quem tem recursos tem garantido, quem não tem recursos, seja o que Deus quiser, e veremos o que vai acontecer. Portanto, acho que, da mesma forma que deve haver igualdade de oportunidades no início da vida, no fim de vida devemos dar igualdade de oportunidades para que todos tenham uma vida digna, que foi para isso que andaram cá toda uma vida e devemos respeitar essa matéria. Luís Gomes, também relativamente a estes planos municipais para a igualdade, qual é a sua opinião e também fazer referência ao município de Salvaterra de Magos por questões óbvias? Bem, eu queria começar por saudar o facto do Nuno ter trazido este tema. Acho que é um tema importante. Certamente também se reflete com as novas funções que ele tem no âmbito de uma instituição, de uma organização fundamental no Conselho, que também trata destas matérias e de certa forma estar também a vivê-las de dia a dia e estar sensibilizado com elas. Tendo eu que partilhar e partilho todos as intervenções feitas pelo Nantão e pelo Rui Reis e associar-me a elas, mas eu não consigo olhar para este problema com esta passividade. Eu acho que há muita conversa, e sendo direto, há muita conversa e pouca ação. E eu vejo pelo Conselho de Salvaterra de Magos, não é? A verdade é que é o Bloco de Esquerda que põe sucessivamente isto na ordem do dia, seja lá quando é o problema da violência doméstica, seja lá o problema da mobilidade reduzida e as dificuldades que todas as pessoas com mobilidade reduzida têm, seja lá o problema da igualdade, seja lá a simples assinalar o Dia Internacional da Mulher. Não é a questão do simbolismo do ato, tem a ver simplesmente com o que é isto fundamental na vida das pessoas. E a verdade é que hoje, e eu não fico satisfeito porque Salvaterra é igual aos outros, não é? Conselhos, porque hoje uma pessoa invisual, alguém que tenha a sua mobilidade dependa de cadeira de rodas, ou alguém que até a simples mãe ou pai que transporta um carrinho de bebés, né, é completamente impossível circular na maioria dos nossos concelhos, das nossas cidades, e esse é um desrespeito total por uma parte da nossa população. Bom, o Rui Rei estava aqui a falar e bem das pessoas mais idosas, e este é um problema. E quando entroncamos isto com o problema da violência doméstica, com a importância que é preciso assinalar toda esta discrepância que existe na nossa sociedade, eu acho que se tem feito muito, muito pouco. Eu faço parte do Bloco de Esquerda e muito me orgulho por um conjunto de passos muito importantes que foram dados sobre estas matérias, inclusive a nível legislativo, certamente com outras forças políticas, mas acho que tem sido uma luta permanente. É lógico, e com isto termino, é lógico que me associo àquilo que o Nuno Antão disse. Era importante não ser necessário as cotas. Realmente essa era a sociedade, se calhar todos, a chamada sociedade ideal, mas a verdade, essa não é a nossa realidade. E portanto, acho que é fundamental. O Bloco de Esquerda, por exemplo, e alguns órgãos internos do Bloco de Esquerda já exige uma cota de 50-50. Infelizmente, é necessário isto para que exista um esforço de mudança no que toca a estas matérias. Isto é a nível político, como empresarial, e eu acho que há muito a percorrer, e essa tem que ser realmente uma política ativa e não uma política simbólica, assinalar, como por exemplo vai assinalar, e muito bem, a comemoração do 25 de Abril no Conselho de Salvaterra de Magos, vai ser dedicada à mulher, e acho muito bem que assim a mulher portuguesa, não é? Exatamente. Para terminarmos o checkmate de hoje, ainda vamos a mais um tema que foi abordado na primeira parte, ainda que de forma
muito superficial, tem a ver com as questões da cultura. Ultimamente assistimos a vários agentes culturais reivindicarem mais verbas para o setor ou reclamarem relativamente à distribuição destas mesmas verbas. O assunto está a ser resolvido diretamente por António Costa. Eu vou começar pelo Nuno e perguntar se o Ministério da Cultura está cada vez mais fragilizado. O Ministério da Cultura em Portugal, quando há... Quando há, nem sempre houve, exato. Não há sempre. Foi sempre o parente pobre, se assim se pode dizer, da distribuição do orçamento. Eu confesso que eu não aprofundei o conhecimento suficiente para perceber o que é que aconteceu com aquele concurso. Mas que havia mais dinheiro no início do concurso do que havia do que há 4 anos atrás, havia. Isso é claro. Que depois dos resultados provisórios, que a determinada altura toda a gente se esqueceu que os resultados eram provisórios, não é? Depois desses resultados saírem, houve mais dinheiro, 2 vezes. Não é? E a cultura continuou-se a queixar. Eu tenho dúvidas de qual é que foi a cultura que se queixou. Porque quando nós olhamos para uma manifestação e vemos a cultura que se estava a manifestar e de repente conhecemos aquelas pessoas todas, há qualquer coisa aqui que naquilo que é o objeto deste concurso, até porque há mais apoios para a cultura para além deste concurso, e há os apoios municipais também, que não são, nós não podemos agora esquecer que isso não existe, não é? O que é que aconteceu aqui para o meio? Aconteceu aqui qualquer coisa que não bate certo com o aumento das verbas 1, 2, 3 vezes. E até agora, nem do lado da cultura, nem do lado da governação, isto foi explicado de forma muito transparente. Foi o que é que falhou naquele programa. Eu não quero entrar naquelas leituras simplistas do agora ter que estar a fazer planos a 4 anos, eu sei lá o que é que vou ensinar daqui a 6 meses e qual é o ator ou a atriz que está disponível. Não é? Está tudo certo. Eu compreendo isso tudo. Agora, a determinada altura, aquilo tem que ter um conjunto, um enquadramento qualquer, que foi aceito pelos parceiros da cultura todos, na discussão do regulamento deste concurso. Não houve ninguém que se tivesse manifestado. Mas houve essa reunião? Houve várias reuniões, houve discussões, aliás, toda a gente, também ninguém negou que houve essas conversas. Agora, houve qualquer coisa durante o concurso, há ali um procedimento qualquer que escapou a toda a gente. Quer do lado do Ministério da Cultura, quer do lado dos agentes culturais. Agora, aquilo que me parece que a manifestação acabou por produzir efeito, a marcação da manifestação, a própria manifestação a seguir foi um momento de ninguém sai de lado nenhum e então vamos lá fazer a manifestação. Transformou-se aquilo num momento interessantíssimo, até serviu para outras coisas, como para as pessoas que por acaso não acompanharam o percurso de vida da Catarina Martins, ficaram a saber que ela também é das pessoas que ao longo da vida sofreu, como todos os outros atores e as outras atrizes e todos os agentes culturais que andam sempre, infelizmente andam sempre de mão estendida quando não precisavam. Sobre o tal 1% para a cultura, eu confesso que não consigo atingir a dimensão da estupidez não é 1%, não é? É de nós não valorizarmos a cultura, sendo que também não entro na rasteira de incluir recuperações de património nos apoios à cultura, sendo que eles valorizam a cultura portuguesa. Mas não é disso que estamos a falar numa lógica das criatividades, do desenvolvimento do ser humano, não é? E não consigo perceber, não é 1%, quer dizer, é o que for preciso que formos capazes para desenvolvermos as nossas comunidades. Provavelmente isto decorre do problema que temos do lado da educação, não é? Quando eu aqui há dias, já vai uns dias valentes, ouvi esta definição e tenho andado, isto tem aqui, não me tem martirizado, mas tem-me obrigado a refletir sobre vários problemas que temos. Provavelmente o da cultura encaixa também aqui, que é nós termos um sistema educativo do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Não é? E o sistema está completamente desvirtuado e a gente espera que isto dê resultado. Do lado da cultura, nós andamos, este ciclo dos 40 anos foi cimento e betão, ou cimento e betão é basicamente a mesma coisa, alcatrão e betão, e os decisores, desculpem lá a expressão, borrifaram-se.
nestas questões. Temos que inverter isto, porque obviamente se nós não fomentamos a cultura, se o Estado não financia estas companhias, as companhias de teatro são digamos que as mais fáceis de dar exemplos, não é? Mas isto envolve mas há sempre, portanto, levanta sempre algumas questões a forma como estas verbas também são distribuídas, não é? Levanta sempre, isto é uma coisa esquisitíssima. Eu fiquei com a sensação, porque li várias notícias, no ponto de vista, quando foi a discussão do regulamento, aquilo até pareceu ser uma discussão que tinha corrido bem. Afinal de contas, depois aconteceu outra vez as mesmas coisas que acontecia. Eu ouvi a São José Lapa, que tem uma coisa em Sesimbra, que vai ao mesmo concurso que o Teatro de Almada, e ela são 80 mil euros e o Teatro de Almada são 1 milhão de euros. Quer dizer, e isto às 2 por 3, afinal de contas, o regulamento e o concurso não estavam nada bem desenhados. Não é? Temos que, com calma e serenidade, que os atores e as atrizes e os encenadores e os realizadores são homens de intervenção, mas também são homens e mulheres de intervenção, mas também são capazes de ter essas reflexões. Vamos corrigir aquilo que está mal, e quando tivermos a oportunidade, quando atingirmos a estabilidade económico-financeira e tivermos disponibilidade orçamental, não é para aumentar os ordenados aos funcionários públicos, que também temos que aumentar os ordenados aos funcionários públicos, mas vamos, neste caso em concreto, vamos, se calhar, é preciso atingir a barreira de 1% para depois a seguir dar o salto, não é? Mas provavelmente também, se calhar, fazia sentido o país perceber quanto é que as autarquias também investem neste tipo de promoção cultural, para se perceber se efetivamente estamos a promover o desenvolvimento harmonioso das nossas comunidades ou não. Não é? A manifestação no mês de Abril, curiosamente, para quem diz que não há manifestações, no mês de Abril foi um momento bom para a democracia portuguesa, porque sentiram-se prejudicados e as coisas foram minimamente corrigidas, sendo que aquilo que tu estavas a dizer, se é sempre as mesmas. O que aconteceu foi que essas sempre as mesmas, é que ficaram de fora. E provavelmente foi isso que gerou maior contestação. Eu de Cascais, não é? Agora falta-me o nome do senhor, em que ele diz aqui a coisa não vai acabar porque... Teatro Experimental de Cascais. Teatro Experimental, isto não vai acabar porque nós vamos continuar. Então isso é uma boa afirmação de convicção. Então, se vai continuar sem o apoio, o que é que se passa? Já agora também temos que perceber isto. Não é agora aqui, não é o espaço para isso. Vai continuar sem o apoio porque a Câmara Municipal de Cascais apoia enormemente as instituições do Conselho, entre elas o Teatro Experimental de Cascais. Que é que eu disse que nós devíamos saber também, não é? Quanto é que os municípios depois também apoiam, não é? Porque a gente estamos aqui com esta discussão do 1%, os municípios às 2 por 3. É porque os orçamentos municipais e o orçamento da Administração Central resulta da mesma coisa. Resulta da mesma coisa, que são os impostos que as pessoas e as empresas pagam. E por isso, se calhar, aquela discussão do 1%... Então, afinal, a Margaret Thatcher tinha razão quando dizia que, quando vos disserem que há dinheiro público, digam que eles estão enganados, porque o dinheiro é seu. Não, está dinheiro bem. Dos contribuintes, dinheiro dos cidadãos. Mas qual é a dúvida que as receitas do Estado, da Administração Central, Regional e Local, resulta do... Só adoro ver este tipo de argumentação em 2018. Não me lembro de ver a mesma em 2013, 2014. Não me lembro. Lembro de em 2013 dizerem exatamente o contrário. Okay. Não, mas eu já lá vou. Mas relativamente, pode já continuar, relativamente a estas questões culturais? Da cultura demonstra o falhanço da política cultural do Governo. É direto. Porque quando assistimos à maior manifestação dos agentes culturais desde o 25 de Abril, quando a maior parte daqueles agentes culturais apoiaram o Dr. António Costa, quando o Dr. António Costa faz um discurso como fez em campanha eleitoral, a dizer que o anterior governo não tinha nem sensibilidade cultural, nem tinha feito investimentos e que o governo dele iria olhar para a cultura. Quando nós assistimos a esta manifestação, o que nós temos que concluir não é que o programa foi bom, não é que... Um programa que foi bom não se altera 2 vezes seguidas por causa de manifestações dos agentes culturais. O programa não foi bom, a prova disso é que foi alterado e as coisas não estão sanadas. Portanto, estava a dizer o debate sobre aquilo, foi pacífico. O que quer dizer
é que, efetivamente, as promessas que se andou a fazer de mais dinheiro para a cultura foram furadas. E não foram verdade. E não aconteceu. A tal aposta na cultura que se andou a dizer que se iria fazer, bateu exatamente ao lado e não se fez aposta na cultura. Portanto, o que é fundamental perceber de uma vez por todas não é se apoiamos os mesmos, se apoiamos outros diferentes. Nós temos que apoiar aqueles que têm mérito. E temos que dar igualdade de oportunidades. Eu estou à vontade porque quando fui vereador em Vila Franca de Xira, até o último mandato, nós forçámos a alteração da política cultural em Vila Franca de Xira. E forçámos a introdução de mais apoios aos agentes culturais. Nós forçámos isso e a Câmara Municipal teve que meter mais dinheiro em orçamento para apoiar a cultura. Porquê? Porque havia uma desigualdade e, portanto, nós, quando fazemos um discurso, temos que ser coerentes depois na ação. E, infelizmente, o que acontece aqui é que o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, prometeu. E depois, quando a coisa azedou, o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que a culpa era do Secretário de Estado e do Ministro. Mas a verdade é que o Secretário de Estado lhe fugiu a boca para a verdade quando disse não percebo o espanto do Sr. Primeiro-Ministro quando ele estava a par de tudo. Portanto, resumindo, a política cultural do Governo falhou redondamente. Eu espero que agora, no novo orçamento, se possa resolver. E ao contrário do que disse aqui o Nuno, que a manifestação foi boa porque se descobriu a outra faceta da Catarina Martins. Também se descobriu isso. Eu digo que a manifestação foi boa porque se viu a frieza como os agentes culturais receberam quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda. Isso é outra coisa. Porque olharam para eles e perceberam que estavam ali perante pessoas que tinham duas caras. Umas que votaram o orçamento com tudo aquilo que criticavam, a dizer que era mau e queriam mais, e que, quando a coisa azedou, vieram dizer não, nós estamos cá e somos defensores da cultura. Mas onde? 5 minutos antes tinham votado a favor. Tinham votado a favor, mas queriam mais. Isto parece uma história que eu já vi que era do irrevogável. Que era irrevogável, mas afinal a seguir foi revogável e ficou tudo bem. Ali é igual. Queremos mais. Mas quando vamos ao orçamento é zero. Eu em Vila Franca... Não, nesse caso aumentou 7%. Eu em Vila Franca, quando quisemos mais e foi aprovado no orçamento. Foi aprovado no orçamento e foi distribuído aos agentes culturais. Foi assim que aconteceu. Porquê? Porque havia uma manifesta insuficiência. De uma perigosa governação. E, portanto, sim, estava mal. Se estava em mal, teve que ser corrigido. Olha, mas o orçamento aumentou 7% de 2017 a 2018. O que eu espero, no Nantão, as pessoas não se reduzem a números. Bem, então... As pessoas não se reduzem a números. Estava a dizer que o aumento era zero. Eu estou-te a dizer de fonte seguríssima que é o Observador. A minha fonte é o Observador. Nós temos... Aumentou de 109 milhões para 118 milhões. Agora até eu pareço um homem do Partido Comunista. Nós temos é que mudar de política. Nós temos é que efetivamente a semana já cá estará já não precisa dizer. Temos que fazer uma política diferente. Já não precisas dizer isso. E de facto definir o que é que nós queremos para a cultura. Porque a gente sabe que dá muito dinheiro para a RTP, que dá muito dinheiro para muito sítio. Agora é preciso redefinir o que é que nós queremos para a cultura, onde é que deve estar o dinheiro e que tipo de investimento temos que ter e o que é que devemos apoiar. A partir daí as regras são todas muito mais claras e toda a gente percebe. Os agentes manifestaram-se porque a coisa não foi clara. A coisa não foi clara. Em que é que se posiciona o Bloco de Esquerda face a esta questão? Eu não vou alimentar muito esta discussão porque ela é clara e é transversal ao PS e ao PSD. Portanto, e isso é assumido por todos, até pelos próprios, que a cultura é um parente pobre. E que isto correu muito mal, porque para um Primeiro-Ministro ter que vir a terreno e pegar na pasta e intervir sobre esta matéria é porque as coisas estão a correr mal e não reconhece que o Ministro da Tutela e o respectivo Secretário de Estado estejam à altura de o resolver e, portanto, a burocracia é muita, os planos de investimento também são discutíveis, o regulamento de concurso também é discutível. Eu acho que, acima de tudo, sobre esta matéria, eu acho que é preciso dizer duas coisas. Primeiro, a centralidade que tem e crucial que é para o desenvolvimento do país e de novas gerações a aposta na cultura, isso é indiscutível, e a defesa deste serviço público como um investimento. E sobre estas matérias, e o problema é depois quando entramos na realidade, e isto voltamos aqui como nos indiciamos, né? Que é quando
quando nós achamos que temos que pagar, essencialmente ir para além daquilo que é exigido e pagar a dívida, etc., e esquecemos que a vida das pessoas e dos jovens e dos adolescentes continua, e é preciso olhar para todas estas matérias transversais à nossa sociedade e percebermos que elas têm que se desenvolver de uma forma equilibrada, e a cultura é fundamental neste percurso, e portanto não deixa de ser, e continua a ser, infelizmente, para mim, o parente pobre, a cultura. Mas que não haja dúvida nenhuma, apesar de não ser aquilo que se pretende, nem perto nem de longe do 1%, não é? Nem os valores de 2009, que também não eram 1%, o orçamento da cultura aumentou de 2017 para 2018. Não é? E houve qualquer coisa naquele regulamento daquele concurso que, no momento em que ele foi discutido, ninguém se apercebeu. E a verdade é que ninguém se apercebeu. Como é que vai... Ninguém se apercebeu. Não, nada disso. Da cultura que são uns nada ingratos disso. que não perceberam. Nada disso. Não perceberam que Nada este disso, governo nada aumentou disso. Até porque os valores. nós podíamos ter feito contra vapor e ir buscar todas aquelas companhias que nunca receberam e agora receberam. E esta era uma oportunidade para o Nuno, então, trazer a tal tabela e o gráfico que ele anda aqui a prometer, que é para ir percebendo como é que é o investimento na cultura durante os anos. Mas como é óbvio, ele tem que ser muito maior do que é. Nós temos que perceber o que é que as autarquias também investem, não estou a dizer se é nas mesmas ou não, o que é que as autarquias também investem nisso. E temos que ir ao sistema de educação e temos que ir ao sistema de educação de cultura, e mudá-lo também lá. As várias valências da cultura. E deixarmos a formatação da Revolução Industrial e darmos asas à criatividade. Eu já percebi que nas várias atividades, nas várias áreas do governo, o problema não está na atualidade. O problema está que nós temos que olhar lá para a frente e, de facto, mudar a forma como olhamos para elas. E percebermos todos que isto está mesmo bom e que as pessoas é que não estão a ver. É na saúde que está bom e as pessoas não estão a ver. É na cultura que está excelente. Os agentes culturais, uns ingratos, não percebem. É fantástico o governo, o ministro da cultura e tal. Quer dizer, e por aí fora, de facto, eu acho que é uma forma diferente de tentar defender um governo que, a verdade, na cultura e na saúde, fracassado. Nós, no próximo mês, é com os No próximo mês trazemos uns gráficos e Tu trazes o painel e depois fazemos aqui uma infografia depois também para o canal. Bom, e terminamos assim com a cultura, a edição deste sábado do Checkmate. Nós regressamos na próxima semana com o Checkmate especial Conselho de Salvaterra de Magos. Agradecer mais uma vez a presença do nosso painel de comentadores e recordar que podem visualizar este mesmo debate no canal 258 da MEL, no canal de por volta do 12h10, e já de seguida também vai ficar disponível no canal de YouTube da Rádio Íris. Bom dia.